mais um pouquinho a música. Pessoal, o nosso muito boa tarde a todos. Obrigado pela presença aí em seu lar, nos ouvindo, dando sequência ao nosso trabalho de passe. Vamos à nossa preparação de hoje. Essa semana está sui generis, está muito agradável com essas lives que têm sido feitas. Está muito agradável. Esses 15 anos do Farol, essa comemoração maravilhosa. É verdade, seriam assim aproximadamente 700 sábados, por exemplo. Muitos encontros, tudo com muito amor, com muito carinho. E nessa semana nós tivemos as nossas preleções, as nossas mensagens, e as continuaremos hoje com o nosso irmão Wilson. Nós as continuaremos dando sequência. Então tivemos aí os nossos passes, as nossas reuniões nessa casa bendita. E nós vamos ter que pensar, inclusive, em fazermos uma adaptação lá quando voltarmos ao Farol. Essa saudade que está todo mundo de lá. Começarmos a gravar lá as preleções dos nossos preletores que estão sendo e serão intimados a participar dessas preleções. E logo a gente volta, né, gente? Todos estão com saudade, todos estão pensando no Farol. Pensa no Farol, realmente. Medita, pensa sobre o ambiente, o local onde você fica, o atendimento. Aquele ambiente desperta uma série de viagens assim mentais. E ali é agregado a espiritualidade que se expande, que nos conforta, nos auxilia. A gente absorve, né, aquela egrégora, aquela vibração que ali existe. Você está triste, está melancólico, vai ao Farol. É sempre quem assim está melhor ainda que vai se sentir renovado, revigorado. Às vezes a gente está triste, nem pode falar, está quieto, está calado, vai ao Farol. Lá você vai ser bem recebido. Aqueles que não conhecem, conhecerão por intermédio nosso, de alguém. Vai passar por uma entrevista, até o Wilson, Valdir, Roberto, Lucimar, Janete. Essa entrevista você vai expor, vai falar, vai se sentir aliviado. E mais outros, perdão, aqueles que eu não mencionei, que existem lá no Farol. Então é uma casa bendita que nós estamos nessa semana em comemoração. Gente, vamos lá para a nossa preparação de hoje, para o nosso passe. Vamos falar da riqueza da doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos existe há mais de 160 anos. E ela sempre contém novidades. Sempre tem alguma coisa nova, uma nova interpretação, uma nova análise. A gente observou, por exemplo, durante essa semana, ontem, por exemplo, o Alfredo fez referência ao livro dos Espíritos para uma situação atual. Perguntas que encaixam no momento atual que estamos vivendo. E cada vez que nós lemos, cada vez que nós buscamos, nós temos novas percepções. E o Espiritismo é para ser abençoado, é a nossa grande maravilha que veio a esse nosso mundo. É preciso conhecê-lo. Então, nesses 160 anos, sempre novidades, é como o Evangelho. O Evangelho tem 2000 anos e tem tanta coisa sempre que nós podemos aprender, novas colocações, novas interpretações. Aliás, foi o próprio Espiritismo, a doutrina espírita, quem nos trouxe interpretações renovadas do Evangelho, coisas que estavam assim mal entendidas. A doutrina dos Espíritos nos trouxe de forma esclarecedora. E Jesus se tornou, aos olhos das interpretações espíritas, muito maior, muito mais grandioso, muito mais amoroso, muito mais pleno em todos os sentidos. Isso a doutrina espírita nos deu, a doutrina espírita nos trouxe. Por isso que é importante a gente buscar lá o nosso amigo Kardec, os livros básicos
da codificação. É sempre importante nós lermos, nós conhecermos, nós meditarmos, pensarmos, ler e pensar, ler e refletir. Pensamento é algo muito importante que nós temos, mas é para usarmos. Nós precisamos ter os nossos pensamentos. Isso é muito importante. Muitas vezes nós nos dedicamos a uma leitura, sentamos para ler, tem que sentar para ler e pensar, para analisar. E em tudo é assim, porque os nossos pensamentos nascem e brotam de nós. Então eles têm a originalidade das nossas concepções. À medida que nós, muitas e muitas vezes, nos habituamos intensamente a ver Facebook, a ver WhatsApp, a ver televisão, nós compramos aquilo que pensaram em nosso lugar. Às vezes nem é isso que a gente está querendo pensar. Então nós precisamos de reflexão, de pensar. A doutrina espírita nos induz a isso. Né? Esse pensamento é que nem a respiração, é uma atividade que nós temos. Neles às vezes vêm ideias, a gente escreve se puder. Essa escrita é tão importante. O pensamento ele é às vezes muito volátil, de repente ele desaparece. Grandes compositores, grandes escritores, grandes poetas andavam com um caderninho e sempre anotavam as ideias que às vezes surgiam, como nós todos temos. E às vezes elas somem. Nós vimos uma vez o próprio Roberto Carlos dizer que tem um caderninho onde ele fazia anotações. De repente viu um insight de uma canção. Se ele não anotasse, ele sumia. Então a gente lê, pensa, reflete, medita. E essa doutrina espírita ainda nós temos um privilégio. Nós brasileiros, vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Foi no nosso idioma, na língua portuguesa, que se extrapolou o contato com a espiritualidade. Nos livros de Chico Xavier, de Ivone Pereira, de Divaldo e outros, escritos originalmente na nossa língua, no português. Então nós já temos aí uma vantagem, um privilégio de podermos ler no original estas obras fantásticas. Viva o Brasil, né, gente? O conhecimento não tem fim, é infinito. Nós vamos evoluindo, aprendendo, chegaremos à condição de anjos, e daí? Para aí? Não, continua. Então, mesmo nós todos que aqui estamos engatinhando, quando nós surgimos aqui na Terra, parece que cerca de 20, 30, 40 mil anos atrás, já existiam espíritos elevados, já existiam entidades elevadíssimas que coordenavam o nosso planeta. Bilhões de espíritos. Então o trogloditão estava andando por aqui e já tinha entidades espirituais elevadas cuidando da Terra. Quantos universos devem existir? É uma pergunta estranha, né? Mas as reflexões de alguns sábios chegaram à conclusão de que pode ser que tenhamos muitos universos. E chegou-se à conclusão que nós acabaremos nos tornando como que criadores da criação. A bondade infinita de Deus, a bondade suprema que nós ainda não entendemos completamente, nos fez para destinar a nossa condição de percepção, de inteligência, de sentimento, de amor, de intelecto ao infinito. E permite que nós venhamos a ser co-criadores. E se nós criarmos universos ainda, será que existem infinitos universos? Será que o buraco negro leva a um outro universo? Parece pergunta estranha, né? Será que existe aqui na Terra entidades que projetaram, ajudaram a projetar o planeta? Será que existe um espírito, que a gente não pode nem chamar de espírito, é uma luz, não é um homem, não é uma mulher, é uma entidade, além do anjo, alguma entidade que foi projetista do planeta Terra e auxiliou o diretor, que nós sabemos ser Jesus, na elaboração, na materialização do nosso planeta? Será que existe um projetor, um desenhista que inventou a rosa, as palmeiras? Alguém que fez os girassóis, modelou as paisagens, um espírito? Esses espíritos que estão
antiquíssimos que estavam lá atrás, perante nós são como se fossem Deus, mas ainda não são Deus. Aí a gente vai falar, que esse pessoal está viajando na maionese, que ideia mais tola. Está diminuindo Deus. Deus não precisa de ninguém. Deus criou tudo. Mas a bondade infinita do amor de Deus nos quer plenos, em crescimento contínuo, infinito e eterno. Não tem limite. E aí a gente vai falar, ou alguém vai pensar, nossa, mas isso não pode ser. Como que não pode ser? Quem tem a fé, a concepção, a imaginação, de uma certa forma está à frente da ciência. E nós podemos estar à frente. Como assim? Como assim que o cientista precisa sentar, provar, ir em laboratório, mostrar, estudar os fatos? Nós precisamos estudar os fatos. Os fatos são bem-vindos, nós os acatamos e gostamos que a ciência os comprove. Mas aquilo que a ciência ainda não comprovou, nós podemos imaginar. E a imaginação vai longe. A gente acredita, a gente crê, a gente sabe da grandiosidade divina infinita. E inúmeras concepções nos são permitidas. E quem vai dizer que a gente está errado? Que pode não ser, que não é nada disso. Estamos diante de tantos mistérios, tantas coisas. E nós vamos perceber que tem muitas coisas que a própria ciência já está comprovando. O que o Espiritismo disse hoje, segundo se diz que a gente também não conhece dele, a física quântica está demonstrando. Existe um mundo paralelo. Permeia o nosso mundo físico, o mundo, ou coisas, vamos dizer assim, extrafísicas, que nós sabemos que é o mundo espiritual. Permeia esse mundo físico e nós vamos chegar ao que? A sociedade extrafísica. A sociedade física, nós, a sociedade extrafísica, que tem uma variação de escalas. Essa sociedade diversificada. Existem cidades, existem colônias, que o espírito não é uma fumacinha, o espírito não é um vaporzinho, não é uma coisa abstrata. Saindo da Terra, nós temos ainda aquela nossa aparência, a forma de um ser humano. O nosso perispírito ele gerou o corpo humano e nós saímos do corpo humano com o molde espiritual que é o perispírito, e com ele é que nós vamos caminhar para o mundo espiritual. O corpo físico fica, é lógico, todos sabemos. E aí é que vai existir aquilo que os espíritas já detectaram, as zonas subcrustais, o umbral, as colônias, as cidades, que é para os locais para onde nós vamos, todos nós. Mas para onde exatamente nós vamos? Qual que é a nossa destinação após o desencarne que virá para todos nós uma hora lá na frente? Nós já estamos com o pé lá, já está definido aqui mais ou menos para onde nós vamos. Esses locais são todos locais de transição, mas nós vamos explicar como que a gente chega lá, né? Então existem grandes cidades espirituais. Vamos concluir essa parte. Então, no nosso caso, que a gente detectou, que a gente está conectado, é o Vale da Luz. Uma cidade que estaria mais ou menos sobre a região do Vale do Paraíba, talvez de Guaratinguetá, São José dos Campos, imaginamos nós, mas que envolve cidades menores a ela como que subordinada, digamos assim. É como se fosse a grande São Paulo, tem várias cidades, bairros, várias coisas ligadas àquela região. O Vale da Luz envolve as colônias, cidades menores no astral, referente a São José, Taubaté e assim por diante. E é nesse Vale da Luz, nessa cidade, nesse local, que se encontram os beneditinos. Essa é a localização do Vale da Luz. E os beneditinos são exatamente, a estância que patrocina, que nos ajuda no nosso farol. Como que quer dizer que a gente já vai para lá, vai para um umbral, a gente vai para um umbral, a gente vai para a crosta, para a subcrosta, para uma colônia? Como que é isso? Porque nós já temos as características que definem
o rumo que nós vamos tomar, mais ou menos. Nós, digamos assim, que as regiões subcrustais, as regiões trevosas, são aquelas regiões onde há tudo escondido, onde há tudo escuro, onde há intenções nefastas, onde há medo, onde há perseguições, onde há remorsos pesados, coisas assim. A região umbralina, ela seria aquela que está mais conectada à própria crosta terrestre. Essa região mais ou menos que nós vivemos, que está submetida às vibrações dos nossos encarnados. E as regiões mais elevadas seriam as colônias espirituais, conhecido nosso lar, o Vale da Luz. E existem outras regiões e outras regiões nas infinitas moradas da casa de nosso Pai. Não são as condições físicas que vão nos levar para esses locais, para o nosso perispírito. Vamos fazer uma analogia que se o nosso perispírito estiver pesado, ele desce. Ele não consegue se elevar. Como se estivesse sujeito não à lei da gravidade, mas uma gravidade energética, psíquica. Então, muita densidade, uma coisa pesada na gente, poderá nos transportar para regiões subcostrais, regiões inferiores. Já quando estivermos menos pesados para as regiões umbralinas, e quanto mais leve para as regiões superiores. Para as regiões não superiores propriamente, porque mesmo o nosso lar, Vale da Luz, ainda são regiões, digamos assim, em evolução, mas ainda medianas. E o que significa exatamente, né, essa situação? No linguajar popular, às vezes a pessoa fala, nossa, tal pessoa, tal local tem uma vibração pesada, é pesado, é denso, parece que tem alguma coisa de muito difícil. Ou então, nossa, está leve, solto, está bem. É mais ou menos isso mesmo. São as nossas energias. Às vezes a gente fica irritado, tá bom? Um dia, o outro, mas não pode ficar irritado sempre. Às vezes a gente está otimista, se for todos os dias, melhor. O que vai prevalecer na nossa viagem para determinados lugares vai ser o somatório da nossa condição. Estar sempre reclamando da vida, estar pessimista, estar negativo é uma condição de peso. Estar mais solto, mais confiante, mais otimista, mais esperançoso é uma condição de leveza. Qualquer de nós sente isso. Aquilo que é pesado, vamos dizer assim, que tem peso, aquilo que tem peso, que é consistente, que é compacto, vem da onde? A raiva, o estresse. O nosso irmão Daniel comentou que a raiva e o estresse induzem a doença até. E de fato, bloqueia os chakras. Olha a força. Que dirá o peso que isso faz no perispírito. Se torna pesado. Aspas no pesado. Energia. O ódio, o ressentimento, aquela raiva que se tem, né? Já falamos. O ciúme, o orgulho, o preconceito. Qualquer coisa ligada à agressão, a desamor, maldade, vício, corrupção. Tudo isso nos leva a ter um perispírito mais denso, mais pesado, porque toda ação, todo pensamento gera inevitavelmente energia. E essa energia fica agregada a nós. Então, se eu sou violento, se eu sou indiferente, se eu sou frio, se eu sou deselegante, se eu sou deseducado, isso tudo pesa o meu corpo espiritual. Se eu tenho preguiça, dizem que a preguiça é o melhor dos defeitos, porque você fica preguiçoso e não comete os outros. Que bom. E o que é a gente estar leve, as vibrações mais leves? Não é difícil percebermos. É o otimismo, a esperança, a amizade, a confiança. Ser amoroso, ser humilde, ter alegria, ter gratidão. Guardemos essa palavra, gratidão. Ter seriedade, atenção. Prestar atenção nas coisas, nas intuições. O Márcio falou lá nessa semana sobre missão, né? Que é você estar atento àquilo que às vezes a perspectiva da vida está te propondo. Isso só se faz com boa vontade, com amor.
Nós precisamos de esperança. O nosso amigo Alfredo falou sobre esperança. Ter fé. A dona Cristiane falou sobre fé. Que coisa. É o cotidiano, então, que vai prevalecer. O nosso estado íntimo tem um acúmulo daquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente reflete. Isso é o que vai imantar-se no nosso perispírito, e ao deixarmos esse mundo, temos que ir para o mundo espiritual. Continuamos vivos, do mesmo jeito, com alguns apagões momentâneos, como é que se diz? Um adormecimento, uma falta de percepção, uma surpresa, enfim, uma série de coisas. E de repente acabaremos nos encontrando num local que já tem qualquer coisa de familiaridade conosco. Aí quem vai para o umbral, quem vai para a crosta, quem vai para as regiões inferiores, é eterno? Não, é transitório. Como quem vai para as colônias astralinas, é transitório também. Porque a nossa destinação para o mundo espiritual é durante o período intermissivo, durante a erraticidade. Voltaremos à reencarnação. E à medida que vamos evoluindo, vamos indo para planos mais elevados, cada vez mais, até não sabemos onde. Aqueles de nós que fomos para o umbral, para a subcrosta, seremos auxiliados, ou nos auxiliaremos a sair de lá mediante intercessões. Caravaneiros descem frequentemente das colônias astralinas e vão às regiões inferiores em vibração, buscar, ajudar, recolher, resgatar aqueles de nós que eventualmente lá estejamos, aqueles de nós que desavisadamente cometemos atritos, delitos, vivemos mal, não soubemos valorizar a vida, e ali as intercessões, as ajudas surgem e nós somos retirados daquela região. Ninguém fica para sempre ali. E um fator de extremo auxílio vem a ser, como a gente vê nos detalhes, nas narrativas, quando a pessoa se recorda da oração. Por isso que sempre a gente deve fazer o esforço para ter a oração como um hábito cotidiano, o recolhimento, a reclusão, falar com Deus. Por isso que, dessa forma, isso vira um hábito, até se torna subconsciente, a gente vai se habituando a isso, e nesse momento em que nós, porventura, possamos vir a estar, ou alguém estar num local de perturbação, lembrar-se disso e fazer a oração. Porque isso estabelecerá uma conexão, uma facilitação, uma possibilidade de abertura do nosso íntimo para que possamos receber a ajuda. Ninguém ora para piorar. Nós só oramos para melhorar. E a oração começa conosco mesmo. Depois você vai pedir para os outros. Mas tem que pedir pela gente. Senhor, me dá paciência, me dá compreensão, me dá entendimento, me ajuda a entender, me ajuda a ser calmo, me ajuda a ser útil, a amar, me ajuda a fazer alguma coisa que dignifique tudo que me deste. Daí a gratidão, né? Então ninguém fica lá eternamente. Aliás, a criancinha que perguntou, né? Mas quando a gente morre, dizem que os bons vão para o céu e os maus vão para o inferno. Mas por quê? Se os maus são os que mais precisam de Deus. Pergunta infantil interessante, né? Bom, então logo o Espiritismo, na verdade, não é assunto de morte, não é assunto de morto, não é isso. É assunto de vida. O Espiritismo fala de vida. Por quê? Porque não existe morte. Existe uma continuidade. A morte não existe. O Espiritismo veio nos mostrar isso. Então não é falar sobre morte, é falar sobre vida. Deus criou a vida. A vida, seja física, extrafísica, no plano X, no plano Y, no astral, no umbral, em nosso lar, no Vale da Luz, nos beneditinos, nas regiões de dor, seja onde for, é a vida. O Espírito é o mesmo.
A vida prossegue. É apenas uma mudança de plano. E aí os espíritos perguntam aquilo que a gente lembra para a gente lembrar. Se for fazer a analogia vida e morte quer dizer, tem corpo e não tem corpo. Isso pode ser, mas é tudo vida. E a gente questiona, tem vida depois da morte? E os espíritos, a gente já lembrou isso, né? Os espíritos questionam, tem vida antes da morte? Porque às vezes a gente não está vivendo plenamente. O Espiritismo vai nos ajudar, vai nos favorecer. Então a gente tem vida física e vida extrafísica. A Terra é onde temos a vida física que nós sabemos no momento que conhecemos. Consta-se que podemos ter tido vida em outros planetas, poderemos tê-las. Se não as tivermos e nos desenvolvemos só na Terra, não anula a possibilidade da existência de vidas em outros planetas, e as humanidades similares a nossa ou não, mundos e mais mundos existem por aí afora. Mas a Terra, com a beleza que tem, com a maravilha que tem, com o esplendor, com o encanto, com a poesia que existe, um planeta maravilhoso de belezas, de flores, de montanhas, de rios, de cascatas, de mar, de praias, de neve, de chuva, de vento, de passarinhos, de animais, tudo chamado de mundo de expiação e provas. Na verdade, o mundo de expiação e provas, a gente poderia substituí-lo pretensiosamente, né, para mundo de experiência. São experiências que nos dignificam, que nos ajudam, que favorecem o nosso crescimento. Não é o planeta que é de expiação e provas, no caso, como se diz. São os habitantes, nós, que precisamos de provas e de expiações. Porque nós estamos em processo evolutivo, numa escala de 0 a 10. Digamos que nós estejamos no 2, no 3 para estourar. Olha quanta coisa nós temos que melhorar, nós, humanidade. E para nós chegarmos no 2 e no 3, milênios. Não foi de um dia para o outro. A Terra existe há muito mais de 2.000 anos, com pessoas, com habitantes. A gente sempre lembra isso. Aquele exemplo corriqueiro, segundo a Bíblia, lá Moisés foi encontrado num palácio. Se ele foi encontrado num palácio, né, então, preexistindo ao palácio, existiu choupana, tapera, caverna. Para chegar num palácio, quanto tempo existiu? Então nós estamos vindo há muito tempo, e tudo acontecendo, né? Todas as ocorrências, as mais variadas, para chegarmos ao que estamos hoje, talvez nessa escala, 2 na escala. Então é necessário que tenhamos estas experiências. É compatível conosco, com o nosso nível. O Espiritismo, ele não quer falar de dor. O Espiritismo ensina amor e explica a dor. Ele não diz que a gente deve sofrer, explica por que a gente sofre, qual a razão. Ele nos ajuda a compreender. E é tanto amor que o Espiritismo nos passa, que ele nos ajuda a perceber que a dor leva ao amor, que é o que ocorre. Porque a vida continua, e tudo o que acontece é para abrir a nossa mente para Deus. E existem muitos exemplos de que a dor leva ao amor. Existem exemplos de pessoas que passaram por dificuldades enormes, por sofrimentos, por agressões, por problemas pessoais de, como se diz, de desagravo íntimo, desrespeito, sofrimento na infância, coisas que ocorreram, e a pessoa se transformou, ou aquilo desencadeou um elevado nível de amor na pessoa. A gente lembra, de novo, durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus foram terrivelmente, desumanamente, né,
infelizmente, foram muito perseguidos e sofreram demais. E muitos perderam casas, perderam família, perderam tudo. Completamente tudo, até a própria direito de viver. Mas houve sobreviventes na Segunda Guerra Mundial. Esses judeus sobreviventes, entre eles, se tornaram pessoas extremamente amorosas. Pessoas que buscaram servir, fazer alguma coisa, fazer algum bem. Porque parece que toda aquela dor, aquele sofrimento, as perdas e tudo que tiveram, desencadeou no íntimo de cada um um afã de buscar Deus, de buscar alguma coisa, de amar. Então existe o que? Uma espécie de lógica nos acontecimentos que nós não entendemos, que nós não percebemos devidamente. Por isso que a doutrina aí dos Espíritos veio nos dizer: fora da caridade não há salvação. Essa frase é de uma profundidade para a gente refletir. Só isso daria um livro, palestras e palestras e palestras. O que é a caridade? A caridade é o bem, é o amor, é a boa vontade, é a compreensão. É aquilo que se faz de positivo. Não é só caridade, dar esmola, ajudar. É também, mas é sobremaneira o benefício, a pacificação. E como ajudar? Como assistir? Como assistir alguém que é o ideal da existência, que é o propósito maior da evolução? Para isso estamos aqui. Não dá para assistir se nós não soubermos ouvir. Não dá para ajudar se a gente não sabe ouvir as pessoas, se nós somos preconceituosos, se nós somos pesados, né? Se nós somos violentos, se nós somos indiferentes, se nós não sabemos desenvolver empatia, se nós vivemos sem enxergar o outro. Às vezes a pessoa quer falar, ela não tem nenhuma oportunidade de se expressar, a gente já corta. Às vezes a pessoa não tem como desabafar. Como é que a gente vai ajudar alguém? Sem enxergar e às vezes culpando os outros. Fora da caridade na salvação, a gente tem que primeiro pensar na gente, então, para se instruir, para se melhorar. E se a gente estiver revoltado, pessimista? Analisar-se, estudar-se, acalmar-se. Teoria que a gente tem que levar para a prática. A prática, a teoria e a prática. Ou pelo menos pensar nisso. Todos temos conflitos, todos temos conflitos. Não tem exceção. Todos ficamos nervosos, todos temos problemas. Todos temos qualidades e temos as nossas condições precárias. A questão é identificar e tentar fazer alguma coisa. E sobremaneira, não adianta a gente esperar a maturidade dos outros. Desenvolver a própria. É isso que importa. É um mundo de expiação e provas, e os espíritos que nele existem, de vários graus, né? As pessoas têm vários níveis. A gente não pode ficar com tanta raiva. Embora devamos apontar o erro, alertar aquilo que não convém, aquilo que é danoso, é lógico. Mas tem muitas coisas que nós fingimos não ouvir, deixamos para lá e criticamos sem muita raiva, sem desestabilizarmos-nos, sem entrarmos em um autoassédio. O assédio não é só assédio de entidades espirituais, é o nosso também. Eu nervoso, não tenho espírito nenhum, eu estou assediado com raiva, estou assediado com pensamento negativo, estou assediado reclamando das coisas. É um autoassédio. Nós temos que desassediar a partir de nós mesmos. Então a gente está, por exemplo, aí o indivíduo vem, passa com a moto, faz um barulhão danado aí, fica com raiva, xinga. Deixa ele no seguinte sentido. É bom que alguém tome uma decisão coerente, ética, dentro do possível, mas a gente não pode se desestabilizar. Se a gente está incomodado, o incômodo é da gente, não é dele. Ele tem o direito, a pessoa tem o direito de ser imaturo. O indivíduo passa com o carro,
joga lixo na rua. A gente fica, mas como que faz? Não precisa ficar nervoso em excesso. Ele tem direito da imaturidade dele, ele vai ter que um dia recolher aquilo, cedo ou tarde. Então significa o quê? Que nós às vezes levamos muito a sério certas coisas que não precisamos levar. E isso aí nos assedeia, tá certo? Porque a gente se autocorrompe. E aí isso fica mais difícil para nós ajudarmos as pessoas. Ou a gente não quer ajudar, a gente quer ajudar. Né? A gente quer fazer alguma coisa, a gente quer favorecer de alguma forma. A gente leva às vezes uma resposta áspera, não devolve a energia, como se a pessoa dá uma patada em você, né? Você fica assim, vai acontecer alguma coisa, não devolve a energia, recicla, joga energia boa, aquilo limpa a gente, é a gente que fica bem com aquilo. A gente deve fazer de conta que a gente é um amparador, é um mentor. Dá para fazer isso? Não dá, é difícil, vamos tentar. Porque um dia nós vamos ser o mentor, vamos chamar de anjo de guarda. Um dia vão jogar na nossa responsabilidade algumas pessoas, famílias. Ou você já está num nível bom, lá na frente, né? Você já está num nível bom. Você vai ser um parador, vai ser anjo da guarda daquela família. Puxa vida. Daí a gente vai ver, como é que vai fazer? Só criticando, isso aqui não dá, isso aqui é insuportável, isso aqui é isso aqui tem esse vício, aqui lá tem aquela mania, eu não quero ser anjo da guarda. É porque você não está preparado. A gente precisa então nos prepararmos, irmos com calma. O Espiritismo nos ajuda e quer que a gente cresça, que a gente evolua. Todas as pessoas, todos nós, somos um livro aberto. A gente é um livro aberto. As pessoas nos olham, ou nós olhamos, a gente percebe. O olhar tristonho, a expressão facial, o jeito de andar, o modo de se portar, o modo de falar, traduz muitas vezes tristeza, melancolia, agonia, depressão, angústia, pessimismo. Se nós estivermos com o nosso coração atento, a gente vai aprendendo a ler o que está na pessoa. É como se faz lá no centro. A gente vê durante o trabalho nosso, por exemplo, embora no centro é específica, que a gente vai sempre, mesmo aqui fora, que se você percebe alguém, vê a vibração da pessoa que está acontecendo, vê ali um cenário até, é para ajudar, não é para bisbilhotar, é lógico. Lá no centro, por exemplo, a pessoa às vezes vai lá e a gente quer ajudá-la. Aí o Roberto, o Valdir, o Wilson, o Alfredo, o Márcio, a Janete, falando do sábado, né? A gente percebe alguma coisa que tem a ver com a pessoa, que tem a ver com o estado vibratório, com as energias. Isso mediúnico, mas sem ser diretamente mediúnico, na própria observação, vamos dizer, psicológica, a gente percebe. E aí a gente tem que estar disponível para ajudar nas crises, nas tristezas, nas amarguras. Sempre que tivermos um contato. Às vezes você está numa fila de banco, de alguma coisa, alguém puxa uma conversa, ou você percebe alguma coisa, joga energia, joga vibração, ajuda a pessoa, anonimamente. Ela não está nem sabendo. Ele está recebendo ali. Isso é contundente, isso existe, isso ajuda. Não viu nessa semana a nossa irmã, a dona Cristiane, falando, por exemplo, que já se viu que quando se ora por alguém, a pessoa melhora. Então a vibração é muito importante. É ajudar, tentar ajudar. Porque essas crises nós temos e a gente alivia um pouco as nossas dores. Não é interesse, mas a gente alivia um pouco as nossas dores vendo as dores dos outros, sentindo as tristezas, as amarguras, aquilo que está acontecendo com os outros. São nossos compassageiros evolutivos. Ninguém vê uma pessoa pela primeira vez, é muito raro. Todos nós já nos vimos, já nos reencontramos, estamos nos reencontrando em situações as mais diversas, situações de guerra, de paz, de perseguição, de convulsão social, de epidemia. Tudo isso já passamos, todos nós, de uma forma, já fomos vizinhos, já fomos parentes, já fomos conhecidos. Há uma obrigatoriedade implícita, imposta pelo Evangelho,
secundária pela doutrina espírita. Devemos nos amar uns aos outros. Isso é... Se a gente quer evoluir, crescer, buscar e ir para um mundo melhor, tem que pensar nisso. Porque isso é uma frase. Só que ela tem as bordas, uma infinitas colocações, infinitas atitudes. Então, conexão energética com todos, sempre, sempre. Doação, sempre. Os amparadores, os protetores vão estar onde estão os assistidos. Assistidos são todos aqueles que compartilham e convivem conosco. Isso não é nada pretensioso. Ser assistido não é isso. É apenas o afã, o desejo de buscar, tentar fazer, exalar, emitir o melhor de nós. A gente talvez já saiba fazer um pouco isso. A gente já tem um certo conhecimento. A doutrina espírita veio para nos ajudar, para esclarecer. Conexão com Deus. Acabamos por ter conexão com Deus nessa conexão vibratória. Tudo está certo. Tudo está certo. A vida física é um relâmpago numa noite escura. Passa rápido. Passa muito rápido. E todos os nossos transtornos, todas as nossas ocorrências, tudo que existe, vem do alto. É para nosso aperfeiçoamento e a nossa melhoria. Nós precisamos o quê? Encarar a realidade. Mas tudo é para o nosso bem? Sim, da forma como nós o percebemos, da forma como nós o entendemos, da forma como nós o encaramos. Tudo vai ser para o bem. E isso não é uma filosofia, uma teoria. Há exemplos de pessoas que sofreram, repetindo, vários problemas, várias dificuldades, e se iluminaram. Eu posso, diante da dor, me transformar perfeitamente numa pessoa revoltada, aflita, de mal com o mundo e com as pessoas, ter raiva de todos. Alguma coisa está errada comigo. Essa dor passa, e tudo obedece, seja guerra, seja dor, sofrimento, perseguição, traição. Tudo faz parte da realidade, isso que nós temos que encarar. Porque a realidade é o real. E o real é Deus. Então tudo que existe é para o nosso crescimento, porque Deus não erra. Deus não erra. E nós, na doutrina espírita, como sempre lembramos, temos os espíritos, os amigos espirituais. Calmemos um pouco esse nosso pensamento. Tornemo-nos receptivos, às vezes, para ouvir ou tentar entender o que o anjo de guarda quer falar conosco, o que o nosso mentor deseja nos passar. Se a gente estiver sempre pensando atropeladamente nas coisas subjetivas, dos nossos problemas, deve esquecer um pouco, parar, se aquietar, exercitar a calmia, a reflexão, a meditação, para nós podermos dessa forma quiçá entender, ouvir o que tem a nos dizer o nosso mentor dessa nossa existência. Então, o Espiritismo nos ensina perfeitamente ao amor. Segundo consta, esse nosso período que nós passamos deverá, na sequência, dar início àquilo que se chama mundo de regeneração. Será que é isso mesmo? A doutrina espírita diz claramente, desde lá
de Kardec, já que nós, no mundo de expiação e provas, e em tal momento X passaríamos a mundo de regeneração. Nós já tivemos diversas ocorrências, guerras e tudo mais, e o mundo de regeneração não veio. Mas a doutrina não mente. E nós acreditamos sim naquela frase de Jesus, vamos pensar nisso. Os mansos herdarão a terra. Da mansuetude, essa leveza é o que vai prevalecer naqueles que serão os cidadãos deste novo mundo. E repetindo já, assunto até das preleções dessa semana. Muita bondade do plano espiritual, muita confiança para conosco. Olha quanta coisa, podemos dizer que temos algum mérito, nós, os encarnados dessa época. Porque nos trouxe essa situação em que nós não estamos sob guerra, sobre hectacombe nenhum, sobre nenhum terremoto, sobre nenhuma aflição maior. Estamos saudáveis, é lógico, com muitos problemas, muitas ocorrências, muitas consequências, mas para refletirmos, para analisarmos a nossa vida, o valor das coisas pequenas, das coisas simples que nós cotidianamente tínhamos e que não valorizávamos, não pensávamos. Agora a gente valoriza, fazer um passeio, caminhar, ir a uma praça, sair com uma criança, com um neto, com um filho pequeno, poder estar em algum lugar, numa festa, numa comemoração, numa confraternização. Podemos estar no farol. Quantas vezes, né, nós estivemos no farol? Sempre lembramos, sempre tivemos com muita presença lá, consciente do bem-estar, que sempre ia sentir saudade daquele dia que estava passando, mas agora fica mais intenso, né? A gente como que perde, parece que valoriza mais. E o plano espiritual nos está dando essa lição, para a gente entender. Ah, mas também existem pessoas que estão morrendo, diariamente morrem pessoas. A doutrina vai nos trazer essa informação precisa, contundente. Você não vai ficar dormindo, não vai ficar esperando um julgamento lá na frente, não vai nisso nem aquilo. A vida continua. Mudou de plano, mudou de vibração. Alguns até nasceram com esse propósito de ajudar nesse sentido, de desencarnar nesse período. Basta dos interesses excessivos, do cifrão sempre valendo, consumo excessivo, as coisas valorizando mais, acerto no convívio. A gente vai ver que tem gente chata nesse mundo quando a gente convive recluso, mas você vai ver também que você é chato, que a gente também é complicado, e não tem ninguém chato, não. A convivialidade e a aproximação, a gente fica com uma porção de dificuldade, mas aí que está o pivô da abertura, do desabrochar da flor do entendimento, da compreensão. É evidente que muitos têm conflito porque a intimidade excessiva mostra a fragilidade. Aquilo que se diz, nenhum rei é majestade diante do seu camareiro. O camareiro que cuida do rei é um homem qualquer, ele não vê como rei, está tão acostumado com ele. Mesma coisa a gente, as pessoas do convívio vê as falhas, os nervosismos, as fraquezas. E daí? É para que tenha a convivialidade. Até Jesus falou, ninguém é profeta na sua própria casa. Ele não fez milagres em Nazaré. Ah, esse é o Jesus, filho de José, nós conhecemos ele. Então vamos para outro lugar que aqui não dá para fazer nada. Essa incompatibilidade que às vezes existe, infelizmente, diz-se que está havendo divórcios, mulheres sendo espancadas, coisas desse teor. Essas incompatibilidades que existem ou já existiam e não eram percebidas. A inteligência do plano espiritual que nos põe em situações kármicas sem nós percebermos. E daí, de repente, o momento que vem à tona uma situação mais comprometedora, aquilo parece que aflora. É para resolver.
Sorte dos que resolvem, aqueles que têm problema e não resolvem, ou acontece coisa pior, vai ter que se entender depois, mais para frente. Porque são algemas, são elos, atalhos que precisam ser esclarecidos, ser resolvidos. O universo é harmonioso, é saudável, é perfeito. E nós somos filhos do universo. Se nós estamos desarmoniosos, doentes, não estamos saudáveis, nós vamos ter que nos corrigir. Queira ou não queira, cedo ou tarde, hoje ou amanhã. Não tem como evitar. Se nós temos débitos, aí não adianta, a gente tem que pagar. E é melhor pagar aqui. Nós de fato, estamos em férias. Aqui na Terra. Estamos em férias. Ah, mas tem tanta dor, tanto sofrimento. No astral é pior. No plano espiritual é pior. E aqui a gente parcela um pouco as nossas dívidas, vai devagar. Conforme a forma que a gente vai vivendo, eles até postergam. Tem os senhores do karma. Olha, imagina como são essas entidades de psicólogos, ou sei lá, que profundos, que vão analisando as vidas. O universo é os espíritos que atuam pela bondade, não é diminuir Deus, pela bondade e misericórdia misericordiosa de Deus. Ele permite que os espíritos sejam seus mensageiros, os responsáveis por mundos, por sociedades, por famílias. Aí os karmas, o que não é feito num século, pode ser feito no outro, pode ser feito em outra vida. De repente não acontece naquela, por isso que a gente tem que ter cuidado. A gente não sabe o dia seguinte, se esse karma vai prevalecer, vai mudar. Depende muito do comportamento, da ação, do raciocínio, da intenção, da boa vontade, do que vai no nosso íntimo, no nosso coração. Nós vamos receber o passe, daí disso que a gente lembra da assistência, passe o passe para frente, passe que a gente está recebendo, mentalmente, vamos passar para os outros. Aplica um passe na pessoa, no familiar, à distância. À distância. Alguém não está bem, alguém está doente, alguém está triste, alguém está magoado, alguém está isso, aquilo. Vem até nós, recebemos, todos recebemos. Peço vibração para alguém, peço vibração. Envia um passe, envia o melhor de si. Isso aí é invisível, mas se transporta no astral. E endereço certo, vai lá. O telefone você diz que vai no número que você discou. Alô, a pessoa vai atender. O pensamento é mais contundente ainda. Nós ainda não percebemos isso. Talvez daqui a 500 anos a humanidade vai entender muita coisa aqui, né? Então a gente pensa, aquele endereço, vai lá, a intenção vai atingir aquela pessoa. Ah, mas será que vai resolver? Vai aliviar, vai, como se diz, vai chamar, evocar dessa forma entidades espirituais que vão lá. Às vezes a pessoa está lá no hospital, está sozinha, digamos assim, ou está até com alguma entidade enferma junto dela, obsessor, inimigo. Por exemplo, a nossa vibração, o nosso pensamento aciona entidades espirituais benfazejos que vão até lá. A entidade espiritual chega lá no quarto de hospital, que eles visitam tudo isso à torta e à direita, chega no quarto do hospital e vê uma entidade ali que está negativa. A presença da entidade, a entidade já, opa, deixa eu dar o fora daqui que chegou luz aí. E ele também, às vezes, é ajudado. Alivia aquele doente. E aí alivia quem está triste, quem está aborrecido, quem está desempregado, quem está carente, quem está com problema. Alivia a vibração, o pensamento, ajuda. Então, passemos o passe, passa o passe, recebemos o passe, passa para outros. Aplica um passe mental. E aí é que vem que se nós não é aprender ou com amor ou com a dor. A dona Cristina falou, aprender com a dor, não, e está certo. Para quê? O Espiritismo não ensina a gente a pensar, raciocinar. Pode ser que seja a dor também ir pelo amor, porque perdoar, renunciar, ser humilde, fazer de conta que não ouviu, querer ajudar, dói também, não é fácil. Requer um esforço.
Mas a gente não precisa ir pela dor. A gente pode aprender pela literatura, pelo cinema, pelas músicas, pelas conversas, pelos livros. Eles nos levam também a entender o caminho do amor, de uma certa compreensão, entendimento, pacificação, acalmia, serenidade, gostar de viver, gratidão pela vida. Vamos à nossa prece, gente, para o nosso passe. Hoje, mais daqui a pouco, o nosso irmão Wilson vai falar conosco. Vai ser uma alegria, né? Vamos receber o nosso passe e vamos relaxando, né? Mais ainda quanto pudermos. Desenvolvermos uma euforia íntima, uma alegria. A sisudez facial não significa sisudez mental. Às vezes a gente está precisando falar alguma coisa, expor, dizer, realizar alguma coisa, mas no íntimo a gente pode estar alegre, feliz. E isso é muito importante. Essa alegria íntima. Isso é a nossa verdadeira riqueza. Então vamos desencadear, fazer desencadear a alegria interior, que está associada à confiança, à convicção da existência do mundo espiritual que está nos envolvendo. Receber o nosso passe. Vamos nos recolhendo, fechando os olhos, deixando o copo com água, quem assim o prefere, num estado de bastante receptividade. Bem-vindos, amigos espirituais, mentores, instrutores, orientadores, médicos, enfermeiros astrais, professores, nossos ancestrais já que vêm nos auxiliar, que estende aquela energia e projeta sobre nós, envolvendo o corpo, perispírito, o corpo mental, o corpo emocional, envolvendo os nossos chakras, envolvendo toda a nossa estrutura, fazendo descer assim uma energia lá do alto sobre nós. Aproveitamos esse momento enquanto nós vamos receptivos a essas energias, dividi-las, né? É muita, dá para dividir. Vamos enviar, sem sabermos o endereço, né, no momento, vamos enviar para quem a gente sabe que está precisando, enviar para aqueles que estão tristes, aborrecidos, que não têm talvez a oportunidade que nós temos, que o momento vai chegar, tão pessimista demais, revoltados, aflitos, mentes suicidas, pensando em crime. Nos envolver, são seres humanos semelhantes a nós. Tem mente, tem espírito. Um dia vai ser um anjo, mas está no erro. Aí a conexão do nosso espírito com eles para ajudar. Só que secundado pelos amigos espirituais maiores, impedindo gestos desavisados, impedindo acidente, impedindo os litígios, ajudando quem está no hospital, ajudando quem está sofrendo, quem está carente, crianças, jovens, idosos, os nossos conhecidos, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos desafetos, os nossos parentes e todo o mundo espiritual. Aqueles de quem nos lembramos, vibremos em amor. E agradeçamos. Agradeçamos por tudo, pela nossa vida, pela nossa existência. A nossa gratidão. Pai nosso que estais nos céus. Quantas vezes nós proferimos essa prece e sempre como sendo a primeira vez. Como que Jesus estava tão inspirado nesse momento. Todos nós, de qualquer religião que eu seja, pode declarar esta prece
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação. Livra-nos do mal. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus. Muito obrigado, irmãos. Paz no lar de